de desenho arquitetônico, faz parte da aula de desenho técnico, que a gente vê o desenho manual e desenho CAD. Ele é uma introdução para a parte do desenho CAD. Então, ele se enquadra para diversos tipos de engenharia. A principal que trabalha é a engenharia civil, que faz a parte arquitetônica de residências, comércio, industrial, mas as outras engenharias, em algum momento, também terá que fazer parte utilizar o desenho arquitetônico, nem que seja na leitura ou até na execução mesmo. Pessoal de produção em linhas de produção, distância de caminhamento, circulação de equipamentos, tudo que otimiza a parte produtiva, né, para ganhar tempo, distância de peças, de manipulação, de caminhão, logística. O pessoal de mecânica utiliza na parte de locação de equipamentos, projeto de bombeiro também, tá? E diversas outras engenharias, engenharia química também, tudo em planta industrial, né? Então, em algum momento vai ter contato com a parte de CAD ou pelo menos a leitura de um projeto arquitetônico. A gente vai ver então as definições gerais, as normas que orientam a parte do desenho. Então, como todas as engenharias e todos os engenheiros precisam ter o mesmo entendimento, tem uma norma que regulamenta isso, né, para todos conseguirem ler as informações da mesma maneira. A representação gráfica, alguns conceitos básicos para a identificação, né, dos elementos, né, da parte arquitetônica. As definições gerais. Primeiro, conceituação de projeto, né? Projeto é uma imagem criada daquilo que a gente quer realizar e construir, seja uma construção, um equipamento, uma planta industrial, né? Então a gente passa todas essas informações em um projeto, que a gente consegue fazer modificações ali preliminares, né? Sem grandes impacto econômico, né? Só a hora do engenheiro, né? Mas não nada físico, né? Você não vai precisar demolir nada enquanto você estiver em fase de projeto. A duração do desenvolvimento do projeto, essa imagem ela é aperfeiçoada, então por isso que passa por diversos tipos de engenharia, né? Então o engenheiro civil faz as recomendações dele, o engenheiro de produção faz as dele, o de mecânica loca a máquina dele, o de produção fala, opa, se eu colocar essa máquina um pouquinho para frente, eu consigo ter um melhor desenvolvimento da minha linha de produção. O engenheiro civil já vai analisar qual que é a infraestrutura necessária para isso. Tudo isso está representado dentro de um projeto, né? A imagem ela permite a gente simular, então eu tenho informações ali que são importantes para eu simular se tudo está de acordo. Então, vou citar um exemplo de uma obra que eu fiz, em que eu não tive acesso ao projeto do engenheiro mecânico, mas o proprietário ele falou que ele queria uma cobertura a 3,5 metros da altura do chão. Ele falou, eu preciso de 3,5 metros para passar equipamento. Se o proprietário falou, acreditei nele, beleza, fui lá e fiz a cobertura. Porque se instalei a cobertura, veio o engenheiro mecânico e falou, não, meu equipamento não cabe aí embaixo, né? E fomos analisar onde que era o erro, né? O erro foi da comunicação, né? O proprietário ele não viu o projeto do engenheiro mecânico, não sei de onde que o cara tirou os 3,5 de altura, né? E eu construí o que estava no contrato e que eu coloquei os 3,5 de altura, né? Aí o proprietário teve que arcar com as modificações, né? Aí por uma questão de falta de informação que não foi discutido em cima do projeto, né? As disciplinas elas não estavam interligadas, né? Aí os tipos de projeto, a gente tem inicial o projeto arquitetônico, temos os complementares, que são chamados de complementar 1, que é a parte de estrutura, fundação, contenção, instalação elétrica e hidráulica, prevenção de incêndio, drenagem de ar-condicionado. Complementar 2, a parte de automação predial, áudio, vídeo, acústica e luminotécnica. Tudo isso aqui são essas disciplinas, né? São setores de engenharia. Então, o engenheiro civil pega a parte de estrutura, contenção, aqui instalação elétrica, pessoal de engenharia mecânica, hidráulica, engenheiro civil dá para fazer, prevenção de incêndio aqui, engenharia mecânica acho que também faz, pode assinar. Drenagem de ar-condicionado já tem que ter mecânica
e civil aqui junto, uma disciplina junta, né? Porque é a parte de drenagem do ar-condicionado civil que tem que fazer, dimensionamento de área e volume aqui, o engenheiro mecânico, né? E a parte complementar 2, que aqui se enquadra mais a parte de engenharia mecânica. Os especiais, questão que dá para fazer a parte da arquitetura também, ou design de interiores, paisagismo, decoração, comunicação, cozinha industrial. Cozinha industrial, a parte de civil entra aqui, hospital também, interdisciplinar, né? Eu tenho bastante engenharia mecânica, tem bastantes fluidos aqui dentro, né? As etapas executivas, primeiramente no projeto, né? De uma maneira geral, a gente faz estudo de viabilidade, faz uma apreciação da aprovação pelo cliente. Então aqui eu analiso qual que é o tamanho do meu terreno, o que, que eu posso construir, se a edificação tem 2, 3 pavimentos, quantos quartos tem que ter, quantos banheiros tem que ter. São preliminares mesmo, por isso que o nome é estudo preliminar. Eu não estou fazendo nada definitivo. Aqui o cliente ele pode pegar e ter modificações. Então aqui ele pode colocar todas as exigências dele aqui dentro. Eu faço uma consulta prévia na prefeitura para ver se eu tenho algum problema de questão de aprovação na prefeitura. Ah, tem região que eu posso 2, 3 pavimentos, tem região que só posso um pavimento, não posso fazer um segundo piso, né? Então eu preciso já ter essa aprovação, ver se chega água, se chega luz. Aí eu tenho a questão do anteprojeto, eu já vou colocar alguns elementos construtivos dentro do meu projeto, então eu vou colocar aqui já os pilares, vou saber que tipo de estrutura que eu vou utilizar, se é alvenaria estrutural, se é concreto armado. Vou definir algumas coisas de projetos complementares, vou ter ar-condicionado, não vou ter ar-condicionado, piso aquecido, não é aquecido, aonde que vai ficar o aquecedor de gás, onde vai ficar a caixa d'água, então aqui eu já tenho que ter esses elementos. Preciso de uma aprovação final do cliente, porque aqui eu já vou estar começando a mexer com outras disciplinas, então toda modificação de projeto eu tenho custos, né, de engenharia, então eu já preciso estar com a aprovação do cliente, preciso pegar lá um aval do cliente, uma assinatura de algum termo que, se passar daquela etapa e tiver modificação, vai ser adicionado no teu orçamento, mas eu ainda não tenho ainda elementos bem detalhados, então eu não vou detalhar lá ainda exatamente onde eu vou descer o tubo de água, só vou colocar a caixa d'água, mas não onde eu vou descer o tubo de água. O tubo de água eu vou colocar aqui, ó, no projeto executivo, tá? Que é o projeto que ele vai para a obra. Então aqui eu preciso ter todas as informações necessárias para eu colocar o projeto em pé de uma forma clara e que ele esteja executado. E principalmente interligar todas as disciplinas. Então eu vou fazer uma parede, eu tenho que saber onde vai estar o tubo de elétrica, a conduíta de elétrica na parede, o tubo de água, o ar-condicionado, o dreno do ar-condicionado, para que tudo isso aí case com o e te dê condição para entregar um produto final de qualidade. Né? As normas. Nós temos aqui a norma para elaboração de projeto de edificação, de arquitetura, NBR 3532, tá? Que mostra alguns elementos e o que é necessário, é o básico para apresentar no projeto de arquitetura. Temos as representações de projeto de arquitetura, que é NBR 6492. E temos os princípios gerais de representação de desenhos técnicos, são os procedimentos. Esses são as normas orientativas, tá? Norma não é obrigatória, mas se tiver algum problema, o juiz lá, o advogado, vai se basear sempre em normas, tá? Você pode fazer além da norma, mas ela sempre vai ser a sua base. Mas não basta só isso, né? Porque isso é somente para você realizar o projeto arquitetônico. Dentro da cidade, você tem o Código de Obras da cidade. O Código de Obras ele pode pedir além da norma, tá? Já teve casos que foi feito projetos dentro de uma universidade que a universidade própria ela tinha um código de obra. Então ela tinha um procedimento para fazer o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico de todos os blocos eles tinham que se ter parecido numa linha de pensamento, né? Precisando ter um bloco lá futurista e ter um retrô, né? Tipo assim, um bloco mais antigo e o outro velho. Não, todos têm que ter o mesmo formato arquitetônico. Eu tenho o plano diretor da cidade e eu tenho a lei e uso e ocupação dos solos, o que vai permitir você fazer tipos de edificações em uma região e na outra não pode, tá? Representação gráfica, que é o que interessa para a gente. Né?
Para aprovação da prefeitura, você vai precisar de alguns desenhos básicos, que são as plantas baixas, um corte longitudinal e um corte transversal à sua obra, a implantação, que junto vai estar representada com a cobertura da tua edificação, a situação e localização para você conceituar aonde está a sua edificação perto de um plano maior, para você conseguir localizar ela e situar dentro de quadras, a fachada ou elevação, a gente viu a elevação aqui nas matérias anteriores, né, a gente está fazendo de objeto, e dentro do quadro de informações, a gente precisa do quadro de estatística, para você saber se tem área impermeável, área construída, quanto que é cada área, as tabelas de esquadria, legendas, indicação do norte e o carimbo com as informações básicas do teu projeto. O desenho, a planta baixa, ela é uma vista ortográfica, seccional do tipo de corte, eu estou cortando a minha edificação, e é o plano secante horizontal. Então imagina o piso da tua edificação, eu conto ali 1,20 m, 1,30 m do piso, e eu faço um corte. Esse 1,20 m, 1,20 m, 1,50 m do piso, ele vai cortar portas no meio, janelas no meio, aberturas no meio, o que vai ser possível a visualização desses elementos aqui ó, na planta baixa. Então, quando aparece na planta baixa uma porta, é porque eu estou cortando a porta, tá? Através da planta baixa. E sempre o sentido da visualização é de cima para baixo. Então, eu cortei minha edificação, tirei a parte do telhado aqui, o de 1,50 para cima eu tiro fora, e eu olho desse 1,50 para o 0 para baixo, tá? Essa que vai ser minha planta minha planta baixa, né? Que é o bem comum que vocês vão ter aí, independente do curso que você está fazendo, você vai acabar um dia se deparando com algum tipo de planta baixa. Aqui um exemplo de planta baixa, numa casinha simples, duas casinhas aqui geminadas do Minha Casa Minha Vida, né? Então aqui são casas de 3 quartos, então tem um quarto pequeno, médio, um grande aqui no final. Aqui é possível ver a parte das paredes, a porta que está sendo cortada, elementos como janela, calçada na parte exterior. Aqui é uma projeção da parte do telhado. Eu tenho aqui a projeção da garagem, né? Aqui não é coberta, mas dá pra ver a projeção da garagem. Eu tenho um alinhamento predial aqui, que é a mínima distância que eu tenho que deixar do começo do teu terreno, né? Então eu só consigo começar a construir daqui para trás, tá? E aqui as projeções do telhado, tá? Todas essas projeções a gente já viu na matéria quando a gente fez os desenhos manuais, tá? O que é pontilhado, o que é tracejado e ponto, ó, linhas de eixo, que são os cortes. Aqui eu marco um corte longitudinal, que é o mais comprido, e um transversal. Tá? Na planta baixa, a gente tem algumas espessuras de elemento. A parede, espessura 0,7, tonalidade forte, né? Quando você vai fazer a mão. Meia parede, o muro, 0,5. Soleira, vão e de porta, 0,3. Desnível, vão e porta, 0,3. A janela. Janela eu tenho aqui um conjunto de linhas, ó. A linha de fora ela é mais fina e a linha de dentro, que representa o vidro aqui, ela é um pouco mais grossa, 0,5. Tudo isso para todas as engenharias conseguir entender a mesma coisa de um desenho, tá? Abertura de porta, então a gente tem abertura 90 graus, abertura 45 graus, parte de janela faz muito 45 graus. Tem a abertura ela inteira de 180 graus, né? Um pouquinho mais difícil acontecer essa aqui. E as portas de correr, né? Que eu tenho que ter aqui uma projeção da abertura da porta, tá? Na planta baixa, cada tipo de ambiente eu preciso ter o nome do compartimento, então aqui no caso é a sala de estar. Preciso ter a área do meu compartimento, né? A área que eu estou visualizando aqui, 18,30 metros quadrados. Preciso ter o tipo do revestimento, então aqui é um piso de madeira, poderia ser cerâmica, porcelanato, tá? E a cota do nível, tá? Que nível que eu estou falando? Aqui é o 0,30. Normalmente o nível da rua é 0,00. Então quer dizer que esse piso aqui está 30 centímetros mais alto que a rua. Também temos os tipos de piso. Piso comum, parte amadeirada, piso laminado,
fica branco. E quando eu faço o piso das áreas molhadas, é considerado os pisos impermeáveis, que eu trabalho com a projeção aqui, né, que é o quadriculadinho como se fosse as cerâmicas. Aqui dá para ver alguns tipos de piso, também posso fazer a parte da madeirada, do ripado. Aqui dá para ver o piso impermeável, que representa as cerâmicas, né, e o do banheiro, que é o piso impermeável também. As escadas, a gente precisa representar sempre o tamanho dos degraus. Quem nunca aí subiu uma escada que ela é desconfortável para você subir, né? Ou o teu pé, teu calcanhar saía para fora, né? Ou ela era muito comprida e te dava um cansaço muito grande, né? Por que ela te dá um cansado? Porque ela cansaço, porque ela está fora da norma, tá? Então a norma, eu tenho uma norma para a altura do espelho, que é essa altura aqui, altura H, e a largura do piso aqui, ó, que é o P. Então, pela fórmula de Blondel, 2 vezes o espelho mais o piso tem que dar entre 63 e 64. E o H, preferencialmente, dá 8, 18. Entre 17 e 18, tá? Aí vai para você fechar esse teu 63, 64. E o piso vai fechar em torno de 28, 27,5, tá? Que é um padrão confortável para você subir escada. A gente tem as escadas normais em L. Aqui o patamar também está em L. A gente pode fazer esse patamar aqui todo quadrado também. E quando a gente representa na planta, a gente vai ter um corte nela 1,20, 1,50, né? Então a parte de baixo aqui que a gente consegue visualizar viram linhas contínuas. E a parte de cima de 1,50, os degraus aqui viram linhas tracejadas, que a gente está desenhando somente a projeção, né? Vocês vão ver, quando eu olhar para um desenho da escada, eu não vou ter aqui a altura dos espelhos, né? Eu vou ter aqui só a largura do piso, né? Então, a altura dos espelhos eu vou ter que fazer um corte ali, ou uma elevação, para eu conseguir visualizar esses detalhes dos degraus. A escada paralela, onde isso aqui é mais comum em edificações, né? Minha Casa Minha Vida, esses predinhos de 4 pavimentos, a maioria é esse tipo de escada paralela, então eu subo, né? Aqui dá ver a seta, ó, a seta sai daqui, ó, e vem para cá. Então aqui começa o degrau 1, 2, 3, 4, 5, vai subindo e aqui sobe, né? Do jeito que está aqui no 3D, ó. Sobe, vira, sobe. Esse aqui é um patamar que ele está em nível. Então, o outro, se vocês lembrarem da foto anterior, o degrau estava cortado, né? Aqui o patamar tá inteiro, tá? Aqui eu tenho a setinha também. Então, 1,20, 1,50 vai chegar mais ou menos aqui na altura do patamar, tudo contínuo, a linha contínua para baixo, esses degraus que estão aparecendo na planta. Para cima aqui de 1,20, 1,50 fica aqui o pontilhado, não está aparecendo mais. Aqui a escada normal, tá? Então aqui eu tenho 2 patamares, um pouquinho mais alto, né, o pé direito para vencer, então eu tenho que fazer 2 patamares. Aí tem norma para patamar, tem norma do bombeiro também para patamar, largura, altura de corrimão, tudo isso tem normas a ser seguidas. Tem as escadas retilíneas, de um único lance só. Essas daqui, elas são para áreas mezaninos, áreas menores, tá? Quando a gente sobe muitos degraus de uma vez, a gente tem tendência de ficar cansado, né? Então, principalmente se estiver carregando algum móvel, alguma coisa. Então, a gente sempre faz um patamar no meio, né? Em torno de 1,50 de altura, para você ter um período aqui, pelo menos que a pessoa consegue dar uma descansada sem subir tudo de uma vez, tá? Casas simples, sobrados, pode ser feito esse tipo de escada aqui. Agora, saídas de emergências já não consegue, porque imagina um monte de gente descendo isso aqui. Para uma tropeçar aqui é muito fácil, né? E as outras virem em cima dela. Temos escadas do tipo helicoidal, também utilizada para parte sobrada, às vezes tem um sótão, alguma coisa. Eu acho uma escada muito desconfortável, você não consegue fazer ela muito larga, ela vai ser mais ou menos de 80 a 90 centímetros. Ela também não tem patamar, tá? Fica apertado, você não consegue carregar nada nela, tá? Eu não acho que é uma boa solução. Às vezes, se é um espaço esporádico, né, dá para colocar, né? Por falta de espaço, dá para acabar colocando.
Temos as escadas com os degraus que são compensados, né? Que é aquela questão do patamar que eu conversei, né? Que eu acabei de falar, que nem não é o patamar inteiro aqui, que vai estar em nível. Ela fica esses degraus aqui quebrados, né? No caso de sobrados dá para fazer também, não tem grandes problemas de executar desse tipo, né? Os cortes, o corte ele é um plano vertical, onde eu corto a minha edificação no meio. Então imagina que eu dividi minha edificação, eu tenho metade para um lado e metade para o outro. O corte eu preciso indicar para onde que eu estou olhando. Então, ou estou olhando para aquela metade, ou estou olhando para essa metade. Nesse caso da flechinha, eu estou olhando para aquela metade de trás lá. Então eu vou olhar só aquilo. Se eu cortei uma mesa e ficou desse lado, a mesa não vai aparecer no meu corte, porque eu estou olhando para lá. Como eu cortei e vi ali, ó, esse revestimento aqui, ó, esse revestimento aparece no meu corte. Tudo que tem para cá não vai aparecer nesse corte. Se eu quiser, eu vou ter que fazer outro corte aqui e virar a seta para esse lado. Preciso de dois cortes, né? Um na menor direção, que é o transversal, né? Menor largura aqui da minha edificação, e o outro longitudinal, ou seja, na maior dimensão, né? No mínimo esses dois, tá? Ah, mas eu ver alguma coisa que é importante desse lado aqui. Você pode adicionar mais um corte, né? Não tem limitações de corte na sua estrutura, né? Em caso de projeto executivo, do de hidráulica, por exemplo, eu faço vários cortes e que aparecem em todas as paredes, porque eu preciso ter bastante detalhamento de onde vai ficar tubulações nessas paredes. A posição do corte e o sentido depende do que você quer mostrar, né? Então eu posso olhar para cá, no mesmo plano de corte, né? Posso olhar para cá ou olhar para lá, né? O longitudinal também os dois lados. O importante, pegar sempre as áreas molhadas, então banheiro, cozinha, poço de elevador e principalmente as escadas, tá? Você vê a altura dos degraus, tá? Tem informações que a gente consegue tirar direto da planta baixa, tipo assim, tamanho de porta. Tamanho de porta na planta baixa. Janela, na planta baixa. Agora, revestimento de parede, eu preciso ter um corte para ver até onde vai meu revestimento de parede, senão eu não consigo ter esse tipo de informação. Os cortes eles têm que estar indicados aqui na planta, então essa aqui é a planta da edificação, fiz o corte lá transversal menor, né? E fiz o corte longitudinal maior. Essa seta aqui, ó, ela que me demonstra para onde eu estou olhando, tá? Então eu fiz esse corte longitudinal e eu estou olhando ele aqui para baixo. Assim como esse corte transversal, eu estou olhando ele para a esquerda, tá? Então se eu tivesse uma mesa aqui, ó, a mesa não aparece, ó. O que vai aparecer aqui nesse corte aqui para a esquerda? Vai aparecer essa porta, o lavatório, esse vaso sanitário e o chuveiro. E aqui, nesse aqui, ó, aqui vai aparecer, aqui não vai ter nada, né? Que aqui está um vão livre da varanda, né? Eu vou ver aqui a porta, vou ver o meu vaso sanitário, estou olhando para baixo, o lavatório, aqui essa porta aberta e aqui provavelmente tem uma janela, né? Por exemplo, ó, esse corte aqui, ó. Esse corte aqui é o transversal, que é o menor, eu consigo ver aqui meus elementos estruturais, alguma coisa da viga, da laje, algum componente simples aqui, porque senão é o projeto executivo do meu telhado, consigo ver a altura de porta, consigo ver onde que eu estou com revestimento na parede, o longitudinal também consigo ver uma coisa de janela, consigo lá ver onde está a minha caixa d'água, pontos importantes para a parte dos outros projetos, né, complementares. Consigo ver aqui na minha cozinha se o meu revestimento está chegando até a parede. Implantação e cobertura. Então ela é projeção do plano horizontal, né? Só que eu não estou cortando minha edificação no meio, eu estou vendo a minha edificação lá de cima. Então imagina que eu estou vendo ela bem de cima lá. E eu consigo ver todo o meu terreno, que é a implantação, e aonde a minha casa, minha edificação, está dentro desse terreno. Então imagina, você está trabalhando lá com a refinaria da Petrobras. Você está vendo a implantação da refinaria e aí você está vendo lá onde está o seu setor. Tá? Essa aqui que é a implantação. Por que é importante isso? Porque quando eu vou pegar o meu terreno, eu tenho que saber onde que eu vou botar a minha casa. Porque a planta ela não, não tem essa informação. Então eu preciso saber onde vai estar a minha casa. Preciso ver minha cobertura,
porque na planta baixa não aparece nada da cobertura, tá? Preciso saber se fora ali eu tenho grama, se eu tenho pedrisco, se eu vou ter calçada, tudo isso eu vejo na implantação e a cobertura. Aqui um exemplo, ó. Mesmo minha casa, minha vida lá, calçada para o lado de fora, aqui eu já consigo ver que tem uma calçada, uma caída da água do telhado para cá, uma para trás, uma para o lado, uma lá para o fundo, consigo ver a dimensão do meu lote. Situação e localização. Esse eu preciso situar o meu terreno dentro da minha quadra e os meus terrenos do vizinho. Então, no mínimo, eu tenho que ter uma quadra com os lotes, para ver quais são os lotes confrontantes com o meu terreno, quais são as ruas principais para eu localizar, tá? E as distâncias do terreno com as esquinas. Tá? Além do que, se eu colocar esse mapa, eu tenho que saber aonde está o norte aqui. Tá? Nesse caso que foi cortado o norte, mas eu teria que ter uma representação da onde que está o norte. Esse exemplo aqui já mostra, ó, eu tenho a quadra, tenho os lotes vizinhos, ruas, essa numeração aqui é o número da quadra, então é a quadra 15, o lote 15. E aqui eu tenho a indicação do norte, para eu conseguir localizar. Tem a fachada e elevação, que são as vistas principais, né? Eu preciso ter a vista frontal da minha edificação para ver a fachada, né? Representar a altura, lateral direita, lateral esquerda. Preciso ver a representação externa da minha edificação, se ela está agradável, uma representação também para o cliente, conseguir ver se está de acordo com o que ele pediu, né? Normalmente todos esses desenhos são na mesma escala, né? 1 para 50, 1 para 75, em alguns casos dá para fazer para 1 para 100. Essa é a elevação frontal. Então eu estou analisando lá o meu projeto, a minha planta baixa, né? E eu estou vendo da rua, né? Como que eu vejo essa fachada aqui? Eu vejo dessa maneira, ó. Minha elevação frontal. Eu consigo ver aqui como vai ser meu telhado, quais tipos de revestimento eu vou utilizar na fachada, consigo ver aquele que a gente falou, o 0 da rua e 30 aqui do piso, né? Consigo ver essa diferença aqui para minha edificação. A vista lateral, eu estou vendo do lado da casa, né? Todas essas distâncias aqui tem que estar de acordo com o projeto da planta baixa, né? Se eu virar ele aqui, colocar ele aqui embaixo, conforme o desenho aqui, se eu colocar ele aqui, né? Ele tem que estar exatamente nas projeções aqui das paredes, ó. O final do telhado acaba aqui e minha parede aqui, nesses dois riscos. Tudo isso aqui tem que estar de acordo, né? Aqui é uma fachada, uma elevação, bem simples, né? Com as janelas e a parte do telhado. E os quadros estatísticos, né? O que tem no quadro estatístico? Eu tenho a área do sublote, então ali no caso era 2 casas, a área total do terreno era 250, cada casa 125. Tinha as áreas construídas de cada um, 62 metros de cada um. A área permeável, que é a área de grama, brita, pedrisco, 30,82, está aqui. A área de calçada e muro, 32,82. A área de ocupação, ela é área construída, dividida pela área de sublote, tudo que eu estou ocupando, tá? Que deu 49,58%. Taxa de permeabilidade é a área permeável dividido pelo 125, a área total do lote, quanto que está infiltrando nesse lote, né, para ver se está de acordo com o código de obras do município e do zoneamento. Coeficiente de aproveitamento, quanto que eu estou fazendo de área construída sobre o meu lote. Altura da edificação, que é da parte do térreo até o telhado. O recuo legal, que é aquela projeção que eu mostrei para vocês da construção, que era 3 metros, e a nossa estava mais para trás, ó. A nossa estava 5,50. Alguns itens aqui no quadro estatístico precisa ter quais são as infraestruturas que estão presentes no terreno, né? Então eu tenho o sistema de esgoto, que está existente, sistema de água potável, rede elétrica, rede de telefone, coleta de lixo, pavimentação de concreto, asfalto com meio fio. Tá? Por que é importante isso, né? Que alguns tipos de financiamento só acontece se tiver, por exemplo, o sistema de esgoto existente. Se for fossa, não dá, tá? Tem que ter asfalto, tem que ter pavimentação. Que tipo de pavimentação que é? Paralelepípedo, concreto, ou
Paralelepípedo, concreto, ou tem uns outros tipos, sextavado, né? Outros tipos de pavimentação. E o carimbo, que são as informações que, de acordo com a disciplina, você já tem feito na folha 4, né? No projeto a gente segue a mesma metodologia. Aqui a única diferença vai ter a parte de obra, proprietário responsável técnico, o que é o teu projeto, né? Você está fazendo um projeto arquitetônico, quantas pranchas de tantas que você tem, questão de datas, desenhos e os títulos, né? Bem parecido com o que vocês já estão desenvolvendo aí durante a disciplina. O trabalho bimestral, vocês vão fazer esses principais itens, né? Planta baixa, corte longitudinal e transversal, fachada e o carimbo, tá? Alguns aqui são meio específicos para a parte de civil, como quadro estatístico, mas esses principais é o que você vai utilizar na parte industrial aí, com certeza vocês vão utilizar na vida profissional de vocês. Aqui as referências básicas, os desenhos de arquitetura, das referências do ano que foi tirados, tá? Além que as normas que a gente vai utilizar aí durante o semestre, tá? Então essa aula aqui é a parte de desenho arquitetônico básico que vocês vão precisar para fazer toda a parte de CAD, vocês entender a introdução do desenho arquitetônico.